الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأمته أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا ومولى محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Caros irmãos e caras irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Todos os louvores são para Allah tabarak wa ta'ala, Criador do Universo, Senhor da Humanidade. Paz, bênçãos e saudações estejam com o melhor das criações, o nosso querido e amado profeta, Huzuri Aqdas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que a paz de Allah tabarak wa ta'ala esteja com ele, com os seus nobres companheiros, Sahaba Ikram, com o seu Ahl Bayt, a sua abençoada e nobre família, e com todos aqueles que os seguirem até o dia de Yom al-Qiyamah, o dia de Yom al-Jazah. Amin, thumma amin. E alhamdulillah, thumma alhamdulillah, temos a oportunidade de estar no mês de Shawwal, que é o mês que vem a seguir ao mês de Ramadã, e é um mês também muito importante, com datas e momentos muito importantes. E uma das datas que é muito importante na história do Din Islam, na história da nossa religião, é 15 de Shawwal, que é a data da Batalha de Uhud. A Batalha de Uhud é a segunda batalha mais importante, é a batalha mais importante após a Batalha de Al-Badr. Al-Badr é a batalha mais importante e logo a seguir vem a Batalha de Uhud. E nessa mesma batalha, muitos Sahaba Ikram se tornaram mártires, sacrificaram a sua vida em prol do Din Islam, em prol do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, em prol do Din do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. E é um facto, é uma parte da história da nossa religião que não pode ser ignorada. E é por isso mesmo que estamos a honrar hoje, neste mês de Shawwal, 15 de Shawwal, a honra dos mártires de Uhud. E entre eles está o nobre e abençoado tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asadullahi wa Asadu Rasulihi, o leão de Allah e o leão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Ele também faz parte dos mártires da batalha de Uhud. E por isso mesmo, antes de começar com alguns detalhes dessa mesma batalha, gostaria de mencionar alguns dos pontos sobre a vida de Sayyiduna Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Ele tinha uma relação muito próxima com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E ele, Sayyiduna Hamza radiyallahu ta'ala anhu, não havia uma grande diferença de idade entre ele e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, uma idade muito próxima. E para além de ser tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, isto é tio porque ele, Sayyiduna Hamza, era irmão do pai do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Para além disso, ele também fazia parte do Ahl Bayt, família do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Fez parte também dos Sahaba Ikram radiyallahu ta'ala anhum. E também, para além disso, ele era irmão de Razai, era irmão de leite do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, consumiu do mesmo leite que Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. É a característica única e especial de Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Então, ele radiyallahu ta'ala anhu cresceu também na companhia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E é narrado que ele era muito bravo, ele era muito corajoso, era muito forte fisicamente, era uma pessoa com excelentes características e excelentes qualidades. E é narrado que ele gostava muito de caçar. Ele era um excelente caçador. E ele saía de Makkatul Mukarramah inúmeras vezes para ir caçar. E algumas das características de Sayyid Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu
que ele cresceu naquele ambiente de Makkatul Mukarrama, algumas dessas características que ele possuía ajudaram muito à difusão do Din Islam e também na defesa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E é narrado que certa vez Abu Jahl estava a causar problemas ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E Sayyida Safiya, que é irmã de Sayyidina Hamza, tia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e foi quando Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu havia deixado a cidade de Makkatul Mukarrama para ir caçar. Quando ele estava a voltar à cidade de Makkatul Mukarrama, Sayyida Safiya radiallahu ta'ala anha foi ter com Sayyidina Amir Hamza e mencionou aquilo que havia sucedido com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e Abu Jahl, que Abu Jahl estava a atormentar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, estava a causar problemas. E quando Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu ouviu essas palavras de Sayyida Safiya, foi ter com Abu Jahl. De acordo com uma narração, ele pegou no seu arco e atingiu Abu Jahl, e Abu Jahl começou a sangrar. Foi então que houve as pessoas ficaram boquiabertas, como é que é possível, que Abu Jahl era uma pessoa muito influente também na cidade de Makkatul Mukarrama, e quiseram reagir e quiseram atacar Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. Abu Jahl disse que não precisam de atacar, que eu é que ataquei o sobrinho de Hamza. E é narrado que Hazrat Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu foi ter com Abu Jahl, que ouvi dizer que tu estás a atacar o meu sobrinho. Será que tu não sabes que eu também aceitei a religião do meu sobrinho? Ou seja, Abu Jahl atacou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Porquê? Porque o Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam já havia começado a difundir o Din Islam. E nós sabemos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam começou a difundir primeiro na sua família e começou a difundir também para as tribos de Makkatul Mukarrama, aqueles que eram mais próximos dele. E nesse momento, à medida que foi crescendo o Din Islam, foi também crescendo, digamos, antipatia pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pelos inimigos do Din Islam. Então, essas pessoas, Abu Jahl e companhia, eles atormentavam o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ou seja, atormentar no sentido de perseguir o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ir atrás do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não deixarem ele em paz. Então, Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu, após ver esta situação, que as pessoas estavam a atacar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele no seu coração aceitou o Din Islam. E depois essa situação foi ter com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e recitou o Kalmah. E o momento que Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala aceitou o Din Islam foi uma grande vitória para a religião. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ficou radiante, ficou extremamente feliz. E existem 3 dias, se não estou a errar, 3 dias de diferença entre quando Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala aceitou o Din Islam e quando Sayyidina Umar radiallahu ta'ala também aceitou o Din Islam. Foi uma grande vitória. Foram 2 grandes vitórias, que Hazrat Amir Hamza aceitou o Din Islam e Hazrat Umar ibn al-Khattab também aceitou o Din Islam. Porquê? Porque a partir daquele momento que ambas estas 2 personalidades aceitaram o Din Islam, eles tornaram-se guarda-costas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Imaginem só, Sayyidina Umar e Sayyidina Hamza, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, a caminhar para a cidade de Makkatul Mukarrama para fazerem ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala, a caminhar em direção à Kaaba al-Musharrafa, do lado Sayyidina Umar e do outro lado Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. Então foi uma grande vitória para o Din Islam quando estas 2 personalidades aceitaram o Din Islam. Aqueles que tinham inimizade, eles não ficaram satisfeitos. Não ficaram nada satisfeitos quando eles aceitaram o Din Islam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fortaleceu o Din Islam enviando Sayyidina Amir Hamza e Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. E depois Hazrat Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu também deixou Makkatul Mukarrama e foi para a cidade de Medina al-Munawwara, também à semelhança do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e dos restantes Sahaba Ikram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. E ele, radiallahu ta'ala anhu, também participou na batalha de Al-Badr. E a batalha de Al-Badr foi uma batalha muito especial, foi muito específica. Para já foi a primeira batalha do Din Islam,
Foi uma batalha que, como já foi mencionado, eu fiz um vídeo também, tivemos a oportunidade também de discutir sobre a batalha de Al-Badr. 313 Sahaba Ikram contra inúmeras centenas de inimigos do Deen Islam. Eles saíram vitoriosos com a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, foi uma derrota humilhante para os kufar de Makkatul Mukarramah. Então, após o término da batalha de Al-Badr, começou a crescer o ódio e rancor aos muçulmanos devido à humilhação que foi dada na batalha de Al-Badr. Então, a caravana que foi mencionada também, a caravana que causou a batalha de Al-Badr, que era a caravana de Sayyidina Abu Sufyan, que na altura ele não havia aceitado o Deen Islam, que trouxe os mantimentos e trouxe dinheiro para Makkatul Mukarramah. Essa mesma caravana foi aquela que patrocinou o exército que iria mais tarde deixar Makkatul Mukarramah para em direção a Medina al-Munawwara para a batalha de Uhud. Então, os kufar de Makkah durante um ano estiveram a fazer preparativos para enfrentar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e os seus Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in. Imagina só um ano. Um ano estiveram a fazer preparativos. E nesse mesmo ano eles começaram a reunir o quê? Equipamentos, mantimentos, soldados, quer dizer, e prepararam-se mentalmente que queriam vingança da humilhação que haviam sofrido às mãos dos muçulmanos. E na altura, quem estava em Makkatul Mukarramah era Sayyiduna Abbas radiallahu ta'ala. Sayyiduna Abbas radiallahu ta'ala também esteve na batalha de Al-Badr. Só que ele estava no campo oposto. Estava no campo, não dos muçulmanos. Na altura ele não havia aceito o Deen Islam. E ele, quando foi capturado, aceitou o Deen Islam e regressou a Makkatul Mukarramah. E quando ele regressou a Makkatul Mukarramah, ele enviava informações ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E Sayyidina Abbas é também irmão de Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. Então, Sayyidina Abbas radiallahu ta'ala anhu escreveu uma carta, uma mensagem ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que estavam a preparar um grande exército para invadir Medina al-Munawwara, para o confronto direto. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam reuniu os seus Sahaba Ikram devido a esta situação de batalha que estava iminente e discutiu com os Sahaba Ikram qual seria o melhor método de enfrentar aqueles que tinham inimizade com o Deen Islam, porque eles vinham de Makkatul Mukarramah, vinham de tão longe, obviamente, que não vinham para meios termos, eles vinham para queriam vingança em relação àquilo que havia acontecido na batalha de Al-Badr, aquela humilhação que ainda pairava no ar. Então eles queriam retaliação e não iriam ficar em meios termos. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam consultou os seus Sahaba Ikram. Alguns dos Sahaba e algumas das pessoas envolvidas mencionaram que deveriam fazer a batalha deveria ocorrer dentro da cidade de Al-Madina ou ao redor da cidade de Medina. Outros Sahaba Ikram disseram que não vale a pena dentro da cidade de Medina, vamos para fora da cidade de Medina, e foi isto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam decidiu, que será fora da cidade de Al-Madina al-Munawwara. E o local escolhido foi Uhud. E Uhud é conhecido também devido é próximo de Medina al-Munawwara, e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou também sobre Uhud, a montanha de Uhud que está naquele local, que ele sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith sharif que yuhibbuna wa nuhibbuhu, ou como qala o Nabi sallallahu alaihi wasallam, que Uhud ama-nos e nós amamos Uhud, a montanha de Uhud. E foi o local que fica a 3 milhas de Medina al-Munawwara e foi o local que ocorreu a segunda batalha do Deen Islam. E cerca de 1000 pessoas saíram na companhia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam para participarem na batalha de Uhud. E dentro dessas 1000 pessoas, 300 pessoas estavam sob a autoridade de Abdullah bin Ubay. E esse mesmo Abdullah bin Ubay era o líder dos munafiqun, o líder dos hipócritas. E mesmo com o aproximado da batalha, Abdullah ibn Ubay e os 300 que estavam com ele abandonaram o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e os seus Sahaba Ikram. Ou seja, a partir de 1000 soldados, 1000 guerreiros passaram para 700. E é narrado que os kufar de Makkah vinham em número muito superior. Vinham cerca de 3.000 para enfrentar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e os seus Sahaba. Ou seja, 3.000 versus 700, que é um número também
ainda grande. Existe uma grande diferença entre 700 e 3000. E à medida que foi aproximando o tempo, os Sahaba Ikram foram-se preparando mentalmente, e Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam foi dando ordens específicas. E uma das ordens que ele deu foi a Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu ta'ala anhu, e consigo estavam 50 arqueiros, e mencionou que, Abdullah bin Jubair e todos aqueles que estão contigo, vocês não podem sair deste mesmo local. E o que era esse local? Era um monte que estava perto da montanha de Uhud. E era um local estratégico. Era um local estratégico porque era o único caminho que os kufar de Makkah poderiam utilizar para atacar os muçulmanos na retaguarda. Ou seja, existia uma barreira que era a montanha de Uhud, que era uma barreira natural, mas depois existia um outro caminho que eles poderiam utilizar esse mesmo caminho para atacar os muçulmanos, sem os muçulmanos estarem preparados para retaliar. Então, podia ser um ataque surpresa que podia ocorrer poderia ocorrer nesse flanco. Então, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse Hazrat Abdullah ibn Jubair e os restantes Sahaba Ikram que vocês não podem sair deste mesmo local. Só podem sair se receberem ordens da minha parte para abandonarem. Independentemente daquilo que acontecer. Independentemente daquilo que esteja a acontecer no campo de batalha, vocês não podem abandonar este mesmo local. E 50 arqueiros, sob a liderança de Sayyidina Abdullah bin Jubair, ficaram naquele monte, perto da montanha de Uhud, para proteger a retaguarda do exército islâmico. E os kufar de Makkah aproximaram-se. E eles aproximaram-se trazendo até mulheres. E essas mulheres cantavam poemas para motivar a matança contra os muçulmanos, para motivar coragem, para aumentar a moral contra o exército islâmico. E vinham bem preparados, vinham com sede de sangue, tinham essa vontade, tinham fome, estavam famintos por obter vingança sobre o exército islâmico. Rasul Aqdas sallallahu alaihi wasallam deu 3 bandeiras. Uma das bandeiras deu uma das tribos de Aus, outra das bandeiras deu a um dos membros da tribo de Khazraj, e outra bandeira, que é a bandeira dos Muhajirun, deu a Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul karim, de acordo com uma narração. Outra narração é mencionado que deu a Sayyidina Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu, um dos grandes Sahaba Ikram também. E quando se deu o início da batalha, nós sabemos que os árabes tinham muito essa tradição, que não era um exército a colidir com outro exército. O que sucedia é que ia um a um. E das primeiras pessoas que avançou para o confronto, para o duelo, foi Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala e Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul karim. E como é óbvio, Sayyidina Ali, que também um dos títulos é Asadullah, e Sayyidina Amir Hamza, um dos títulos também é Asadullah, aniquilaram os inimigos. Simplesmente aniquilaram os inimigos. Então, isso sucedia porquê? Para levantar a moral do exército. Quando o exército visse que nesses duelos estavam a ser vitoriosos, então a moral subia. Então começou a batalha de Uhud, que após os duelos, então depois houve então o confronto direto entre os dois exércitos. E o que sucedeu também foi a coragem e a valentia do exército muçulmano, que eles não vacilaram, avançaram sobre os inimigos do Din Islã e defenderam o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, defenderam a honra do Din Islã e fizeram com que os kufar de Makkah, aqueles que vieram de Makkatul Mukarrama, que vieram a cantar, vinham motivados. É narrado que eles ouviram as senhoras que estavam presentes no exército dos kufar, que tinham sinos amarrados às pernas, ouviam esses mesmos sinos, ouviam essas mesmas joias a fazer sons. Isso significa o quê? Que ouviram eles a fugir. Após serem derrotados, após verem que a situação não estava fácil, eles começaram a fugir. Então, quando eles começaram a fugir, aqueles mesmos 50 Sahaba Ikram, aqueles liderados por Sayyidina Abdullah bin Jubair, que estavam naquele monte, que foram ordenados pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam para não abandonarem aquele mesmo local, quando viram as pessoas a fugir, ou seja, o exército inimigo a fugir, eles disseram que a batalha está ganha, que agora já não há nada a fazer, quer dizer, a batalha terminou, então já está ganha.
Então, quando eles viram essa situação, começaram a descer aquele monte para ir recolher os despojos de guerra. Mal Ghanimat. Então, Hazrat Abdullah disse que não. Que recordem-se das palavras do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Em qualquer situação, independentemente daquilo que ocorrer, estejamos nós na frente ou estejamos nós a perder. Independentemente daquilo que acontecer, nós não podemos abandonar sem ordens expressas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Só que a ânsia era tanta, a vontade era tanta, que eles desceram e somente 10, entre 8 ou 10 dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam permaneceram naquele mesmo local. Os restantes desceram a colina, ou desceram o monte, e foram tentar obter o mal ghanimat, os despojos de guerra. Então, nesta situação, e fazia parte do exército invasor, o exército inimigo, era Sayyidina Khalid bin Walid, radiallahu ta'ala, Saifullah al-Maslul. Na altura ele não havia aceito o Dina Islam. Ele, quando viu esta situação, e estava à espera também do momento próprio e do momento que mostrasse algum tipo de fraqueza para depois atacar, ele, Sayyidina Khalid bin Walid, radiallahu ta'ala, estava a liderar um dos flancos, uma parte do exército dos Kufar. Digamos que existiam dois flancos. Um era liderado por Sayyidina Ikrama e o outro era liderado por Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu ta'ala. Sayyidina Ikrama, que era filho de Abu Jahl. E mais tarde ele também aceitou o Dina Islam. Ele liderava parte do exército dos Kufar. E outra parte é Sayyidina Khalid bin Walid radiallahu ta'ala anhu. Então, quando os muçulmanos começaram a descer para ir buscar o mal e ghanimat, então Sayyidina Khalid bin Walid viu isso como uma oportunidade. E ele deu a volta àquele mesmo monte e foi atacar pela retaguarda. Obviamente que os números eram totalmente diferentes. Eram 8, 10 contra dezenas e centenas de soldados. Não conseguiram conter o ataque invasor e aqueles Sahaba Ikram tornaram-se mártires. E aqueles mesmo Kufar que começaram a fugir, viram a situação, que digamos que viram que as pessoas, os que estavam com eles conseguiram atacar os muçulmanos pela retaguarda. Quando viram esta situação, em vez de continuarem a fugir, disseram que não, agora vamos atacar também. Quer dizer, sentiram-se moralizados devido àquilo que estava a acontecer e voltaram ao campo de batalha. E na altura o que é que aconteceu? Os muçulmanos estavam basicamente com mal e ghanimat, preocupados, quer dizer, não estavam desorganizados, mas também não estavam organizados. Porque os Kufar já tinham começado a fugir. Então, novamente veio uma nova carga sobre o exército islâmico. Da parte de Sayyidina Khalid bin Walid, que atacou os arqueiros, a parte dos arqueiros, e aqueles que já haviam fugido e regressaram para atacar de novo. E obviamente que isso teve um impacto muito forte, e depois houve vários confrontos, e é narrado também que os muçulmanos foram apanhados também de surpresa. E devido a esse mesmo fato, esse mesmo fator, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam havia ordenado que não saiam daqui, que não protejam este mesmo local, para que não sejamos apanhados de surpresa, é narrado que devido a essa mesma situação, 70 Sahaba Ikram tornaram-se mártires, radiallahu ta'ala anhu. 70 Sahaba Ikram, 70 companheiros de Allah sallallahu alaihi wasallam, deixaram este mundo como mártires. E um deles foi Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam chorou imenso com a partida de Amir Hamza radiallahu, porque ele tinha muito carinho. Ele tinha muito carinho por Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. E outro dos companheiros foi Sayyidina Hanzala radiallahu ta'ala anhu. Outro dos companheiros foi Sayyidina Mus'ab bin Umair radiallahu ta'ala anhu. Enfim, inúmeros Sahaba Ikram. Sayyidina Anas bin Nadr radiallahu ta'ala também deixou a sua vida no campo de batalha. Ou seja, inúmeros Sahaba Ikram que sacrificaram as suas vidas em prol do Dina Islam. E Sayyidina Hanzala é um dos casos mais famosos, porque é narrado que ele casou um dia antes da batalha de Uhud. Caros irmãos e caras irmãs, um dia antes da batalha de Uhud, Sayyidina Hanzala radiallahu ta'ala anhu fez o seu nikah. E logo pela manhã, com medo de perder a batalha e não dar o seu contributo naquela mesma batalha, após consumir o seu casamento, ele saiu sem fazer ghusl. Foi para o campo de batalha para ajudar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E quando ele chega
ao campo de batalha, ele tornou-se mártir. Sayyidina Hanzala radiallahu ta'ala anhu. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionou, e o mafhum deste mesmo hadith sharif, o Huzur Aqdas sallallahu alaihi wasallam viu Sayyidina Hanzala radiallahu ta'ala anhu a receber ghusl dos malaika. Os anjos de Allah subhanahu wa ta'ala deram ghusl a Sayyidina Hanzala radiallahu ta'ala anhu. E é por isso que ele é mencionado como Ghasilul Malaika, aquele que recebeu ghusl. Da mesma maneira, ele não conseguiu fazer ghusl devido ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estar no campo de batalha, devido à iminência da batalha de Uhud. Ele, radiallahu ta'ala, recebeu o ghusl especial. Uma das características especiais de Sayyidina Hanzala, que ele foi dado ghusl por malaika, anjos de Allah subhanahu wa ta'ala, e o seu título é Ghasilul Malaika. E outro que é Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala, é narrado que ele também foi um dos porta-estandartes. E nós sabemos que enquanto a bandeira estiver ao alto, é a bandeira que dá moral, significa que a batalha continua, a batalha não está perdida, ainda existe esperança. Então ele continuou a levantar a bandeira do Din Islam. E é narrado que um dos kufar atacou Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala. E ele cortou a mão de Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala. E ele naquela situação perdeu a sua mão, pegou a bandeira com outra mão rapidamente. Para quê? Para que as pessoas não pensassem que a bandeira havia caído, que os muçulmanos haviam perdido a batalha. E ele levantou a bandeira com outra mão. Mesmo assim, cortaram outra mão de Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala. E naquela situação, sem duas mãos, com esta parte dos braços, ele levantou a bandeira do Din Islam. Disse que a batalha não está perdida. E depois ele tornou-se um dos mártires também da batalha de Uhud. Isto para dizer o quê? Que eles sacrificaram, fizeram tanto em prol do Din Islam, que independentemente das feridas, e um dos Sahaba Ikram, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, que foi Sayyidina Anas bin Nadr radiallahu ta'ala, que é tio de Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala. Quando encontraram o seu corpo após a batalha de Uhud, ele possuía mais de 80 feridas. 80 feridas. Estamos a falar feridas pequenas, estamos a falar de feridas de espadas, de flechas, de lanças. Quer dizer, imaginem só um corpo são, antes da batalha, um corpo são, e que após a batalha estava totalmente mutilado. O corpo estava totalmente mutilado. E é narrado que a única forma que tiveram de reconhecer Sayyidina Anas ibn Nadar foi chamar a sua irmã, e ela identificou através da ponta das mãos, da ponta dos dedos. Foi somente dessa maneira, porque ela reconheceu os dedos do seu irmão. A única maneira que eles tiveram para reconhecer Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu na batalha de Uhud. E isto mostra o quê? Que tipo de... o estado em que estava o corpo do Shahid Sayyidina Anas bin Nadar radiallahu ta'ala anhu. E nessa mesma batalha, na batalha de Uhud, começou a surgir o rumor que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam havia se tornado mártir. Porquê? Porque aquele que tornou mártir Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala, ele pensou que havia então martirizado o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Porque Sayyidina Musab bin Umair radiallahu ta'ala era uma pessoa de belas feições. Ele era muito belo, ele era muito bonito e tinha feições muito belas. Então, ele, quando martirizou Sayyidina Musab, ele pensou que havia acabado com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e começou a espalhar o rumor. Que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia se tornado mártir. Então, e isto causou diferentes reações entre os Sahaba Ikram ridwanullahi alayhim ajma'in. Há uns Sahaba Ikram ficaram perplexos. Outros que estavam a lutar começaram a lutar com ainda mais garra. Outros ficaram apreensivos. Quer dizer, vários tipos de reações ocorreram entre os Sahaba Ikram ridwanullahi alayhim ajma'in. E uma das reações mais curiosas é a reação de Sayyidina Ali karramallahu wajhul karim. Sayyidina Ali, quando ouviu esse rumor, ele procurou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entre os que estavam vivos, ou seja, os que estavam a combater. E ele não viu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entre aqueles que estavam a combater. Então ele procurou entre aqueles que já haviam deixado este mundo, ou seja, entre os mortos, os que já haviam deixado este mundo físico. E ele procurou e não viu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Também não viu, nem entre os vivos e nem entre os mortos. Então, Sayyidina Ali karramallahu wajhul karim
ele disse para si próprio que talvez Allah subhanahu wa ta'ala retirou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entre nós. Porque devido aos nossos pecados, devido aos pecados que nós cometemos, Allah subhanahu wa ta'ala retirou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de nós. Isto também é uma lição muito importante que Maulá Ali nos está a ensinar, que culpar a nós próprios. Antes de culpar o outro, nós temos que culpar a nós próprios. E a humildade de Sayyidina Ali karramallahu wajhu karim, que naquela situação, e discernimento. E não é fácil uma situação daquelas, Sayyidina Ali karramallahu wajhu karim, ter a noção daquilo que estava a ocorrer. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam já não está presente. Foi um golpe também muito forte para os Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in. Mas algum tempo mais tarde as pessoas aperceberam-se que aquilo era somente um rumor e conseguiram vislumbrar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e estava protegido por 12 Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in. E os Kufar de Makkatul Mukarrama começaram a atacar com muita força, com muita vontade o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Porque eles tinham esse pensamento: se acabarmos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, então o Din Islam também acaba. E é narrado que foi na batalha de Uhud que 2 dedos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se tornaram shahid, que um dos lábios do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam recebeu um corte, que uma das bochechas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam também recebeu um corte, e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam começou a sangrar. Mas Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in fizeram o melhor possível para defender a honra e integridade do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E um desses sahabis era Sayyidina Abu Dujana radiyallahu ta'ala anhu. Ele, radiyallahu ta'ala anhu, tornou-se no escudo humano para proteger o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Imaginem só, no campo de batalha, uma chuva de flechas com o intuito de atingir o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in, ao verem aquela situação, colocarem os seus corpos, colocarem as suas vidas à disposição do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então é preciso força de vontade, é preciso iman neste tipo de situação. Imaginem só, desde Sayyidina Amir Hamza a Sayyidina Hanzala. Sayyidina Hanzala também eu já mencionei que é o Ghassil al-Malaika. Imaginem só, deixar o conforto da sua casa, deixar o conforto na companhia da sua esposa para ajudar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. A batalha de Uhud teve momentos de extrema dificuldade e era preciso Ahlul Iman, pessoas com iman muito forte, com iman muito, digamos, iman thabit, ou seja, com convicção. Tiveram, Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in, tinham convicção, tiveram que ter iman muito profundo para honrar o Din Islam e defender o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E após ter, digamos, estou a saltar obviamente algumas partes daquilo que ocorreu na batalha de Uhud, mas após estes acontecimentos, os Kufar de Makkatul Mukarrama também se retiraram. Apesar de eles terem voltado, eles também começaram-se a retirar. E digamos que 70 Sahaba Ikram da parte do exército islâmico se tornaram mártires. Basicamente não houve um vencedor, digamos que foi um empate, porque os Kufar de Meca não conseguiram o seu objetivo, que era aniquilar Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam e os Sahaba Ikram de Medina. Então eles retiraram-se. Basicamente não houve um vencedor claro nesta batalha de Uhud. Mas a batalha de Uhud também fica marcada porque Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu foi martirizado. E é narrado que sempre quando Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu era confrontado, vinha um inimigo, ele aniquilava esse mesmo inimigo. Então, um dos escravos que estava em Makkatul Mukarrama era Sayyidina Wahshi. Na altura ele não havia aceito Din Islam. A ele fora prometido que se ele matasse Sayyidina Amir Hamza, então seria dada liberdade a ele. Então a única coisa que ele fez foi esperar por uma abertura de Sayyidina Amir Hamza. Imagina só, a batalha toda, ele não participou diretamente na batalha, ficou somente à espera do momento que Sayyidina Amir Hamza mostrasse uma pequena abertura para depois atacar o tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então Amir Hamza entrava em confronto e eliminava o inimigo. E assim sucessivamente.
E é narrado que houve uma altura que ele mostrou na sua armadura, no seu armamento, havia uma pequena brecha, uma pequena abertura no equipamento de Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. E como Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala estava focado no confronto com os outros inimigos, o Wahshi, Sayyidina Wahshi radiallahu ta'ala anhu, ele aproveitou essa oportunidade e martirizou Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala. Ele lançou uma lança que atingiu o corpo de Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala. Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala, quando recebeu essa flecha, ou essa lança, aliás, ele virou-se para o Wahshi. E o Wahshi ficou a tremer. Ele ficou a tremer e não teve reação possível. Porquê? Porque ele pensava que Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala, porque Sayyidina Amir Hamza era um leão de Allah, o leão do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, vinha ter com ele. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis que ele se tornasse mártir. E só depois de ter confirmação que Sayyidina Amir Hamza havia deixado este mundo, foi então que Sayyidina Wahshi se aproximou do tio do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Porquê? Porque ele estava com receio que Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala e fosse ter com ele. Também era a sua coragem, também era a sua vitalidade e força. Ele ficou com receio mesmo após receber este tipo de lança, este tipo de ferida. Ele ficou com receio que ele fosse ter com ele, radiallahu ta'ala anhuma. E assim se tornou mártir o tio do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Uhud. E a batalha de Uhud fica também marcada por também estes 70 Sahaba Ikram que deixaram este mundo. E estes 70 Sahaba Ikram que foram também enterrados também por ordem do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E alguns dos Sahaba Ikram partilham duas campas. Um desses Sahaba Ikram é Sayyidina Hamza e Sayyidina Abdullah bin Jahsh radiallahu ta'ala anhuma. E não foram situações fáceis, porque nem kafan havia em condições para os Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in. É narrado que Sayyida Safia radiallahu ta'ala anha, ela doou 2 kafanes para o enterro de Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. E é mencionar também, que antes de começar a parte do enterro, que os kufar de Meca, com os Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in, eles mutilaram, ou seja, cortaram o nariz, cortaram as orelhas, e é narrado que fizeram um colar com partes do corpo dos Sahaba Ikram ridwanullahi alaihim ajma'in. E esses Sahaba Ikram que se tornaram mártires, que se tornaram shuhada, estavam irreconhecíveis após a batalha de Uhud. E entre eles estava Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu. E após o martírio de Sayyidina Wahshi, Sayyida Hind, que é narrado também que ela não havia aceito Islam naquele tempo, retirou o fígado de Sayyidina Amir Hamza, mastigou o fígado de Sayyidina Hamza e cuspiu o fígado de Sayyidina Amir Hamza. Então imaginem só que quando o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi ter e foi ver o corpo de Sayyidina Amir Hamza radiallahu anhu, é narrado, os Sahaba Ikram mencionam, que nunca viram o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a chorar da maneira que chorou quando viu o corpo de Amir Hamza radiallahu anhu. Também a mutilação, estava tão mutilado o corpo de Sayyidina Amir Hamza radiallahu anhu, que Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam chorou como nunca havia chorado antes. Nunca havia chorado antes. Sayyida Safia, que é a tia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e a irmã de Sayyidina Amir Hamza, quis ver o corpo. E as pessoas disseram que, Safia, não vá ver o corpo, você não vai aguentar. Não vai aguentar ver o corpo de Sayyidina Amir Hamza. Mas ela era uma mulher de coragem. Ela comportou-se e era uma mulher de coragem. Normalmente as mulheres são muito suaves e não têm tanta coragem, não têm tanta força para aguentar este tipo de momentos. E ela, radiallahu ta'ala, conseguiu aguentar-se e conseguiu ver o corpo de Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala anhu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E quando o enterro, ela doou 2 chadars. E havia um sahabi, que, vejam só, o tio do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recebeu 2 chadars para ser enterrado, para o seu kafan. Havia um sahabi que não tinha nada. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam,
retirou um do seu tio para entregar a esse mesmo sahabi. E depois disse, epá, mas esse mesmo sahabi, né, em vez de dar o mais pequeno, eu vou dar o maior. Para que as pessoas não digam que eu estou a dar prioridade ao meu tio Amir Hamza radiallahu ta'ala. Sayyid shuhada. Amir Hamza é Sayyid shuhada, líder dos mártires. Asadullah é o leão de Allah. O Asadu Rasulihi, o leão do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tio de Rasul Pak, sallallahu alaihi wasallam. Membro de Ahl Bayt, membro do Shahaba Ikram, um dos grandes companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E não havia um kafan em condições para dar a Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala. Não havia condições. E hoje nós temos tudo e mais alguma coisa, e nós não honramos o Din Islam. Que tipo de sacrifício é que os Sahaba Ikram não fizeram? Somente para nós, em prol do Din Islam. Em prol da religião de Allah, em prol da religião do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Eles sacrificaram tudo. E nem havia um kafan em condições para o tio do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E é narrado também que foram revelados ayats, versículos do Alcorão, em honra dos shuhada, em honra dos mártires. E um desses ayats é ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Que não pensem ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Não pensem que aqueles que perderam a sua vida no caminho de Allah, ou seja, os mártires, في سبيل الله, no caminho de Allah, أمواتا, que eles estão mortos. بل أحياء عند ربهم يرزقون. Não pensem que eles estão mortos, eles estão vivos. بل أحياء, mas eles estão vivos, عند ربهم يرزقون, e recebem rizq da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos capacidade de compreender que como é que eles estão vivos. Os mártires, aqueles que deixaram este mundo no caminho de Allah e no caminho do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, eles estão vivos. Nós não conseguimos ver pelas aparências, não temos capacidade de saber como é que eles estão vivos, mas Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão Karim, eles estão vivos e recebem rizq da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Sheikh al-Islam, um dos grandes imãs do Ahl Sunnah wal Jama'ah, radiallahu ta'ala, rahmatullahi ta'ala alayhi, ele menciona, se esta é a condição dos shuhada, se esta é a condição dos mártires, então imagine qual será a condição dos profetas, dos Anbiya alayhimus salam, dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque os profetas têm um maqam e um patamar ainda maior sobre os mártires, de aqueles que deixaram este mundo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se da mesma maneira os mártires estão vivos por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, então obviamente os profetas também estão vivos também por decreto de Allah tabaraka wa ta'ala. E por isso mesmo nestes minutos que tivemos a oportunidade de honrar, pelo menos mencionar algumas virtudes de Sayyidina Amir Hamza, do Shahaba Ikram e os mártires da batalha de Uhud, nós fazemos doar na corte de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala eleve ainda mais e honre ainda mais o maqam e o estatuto dos mártires da batalha de Uhud, em especial Sayyidina Amir Hamza, Sayyidina Hanzala, Sayyidina Anas bin Nadar, Sayyidina Abdullah bin Jubair e outros Sahaba Ikram que se tornaram mártires, grandes Sahaba Ikram, Mus'ab bin Umair, outros grandes Sahaba, 70 Sahaba Ikram, que Allah subhanahu wa ta'ala eleve o seu estatuto, que Allah subhanahu wa ta'ala, através do wasila destas personalidades, que Allah subhanahu wa ta'ala nos alivie dos nossos problemas, das nossas aflições, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite todos os nossos duás. E de mencionar também, para terminar, que é narrado que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam costumava visitar os mártires de Uhud. Os shuhada de Uhud recebiam visitas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam visitava-os e fazia dua para eles. Portanto, honra que foi dada pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aos mártires de Uhud. E é por isso mesmo que hoje, inshallah, vamos também fazer dua de Isal Sawab para todos os muslimat, mu'minin, mu'minat, e em especial para todos os shuhada de Uhud. E ainda mais especial para Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala. Peço então que todos os irmãos e todas as irmãs recitem uma vez Suratul Fatiha e 3 vezes Suratul Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ وأوصل ما قرأنا من القرآن إلى سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى سائر الأنبياء والمرسلين، وإلى سائر الصحابة والتابعين، وإلى سائر أولياء والصالحين، وإلى سائر أهل بيت الطاهرين، وإلى جميع المرحومين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى شهداء أحد، وخاصة إلى سيدنا أمير حمزة. اللهم ارفع درجاتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا بوسيلتهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بركتك على أهل البرتغال يا رب العالمين. اللهم احفظنا من جميع الأمراض يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بوسيلة سيد الأنبياء والمرسلين، وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.